Aqui no livro O Poder da Ação, a gente encontra exercícios práticos que o Paulo Vieira descreveu para a gente, no qual ele coloca exatamente como a gente pode praticar a PNL, que é a Programação Neurolinguística, como a gente pode praticar as ferramentas do coach, para a gente ter resultados que a gente espera. Então a gente traça metas e objetivos e aí ele vai escrevendo, né, descrevendo para você como você faz para alcançar aquilo. Tem uma passagem interessante no livro, que é uma história que ele conta, de um aluno que veio conversar com ele num desses eventos que ele organiza. E esse aluno veio falar para ele justamente que era um mega empresário hoje, mas que no passado ele foi fazer as necessidades dele numa privada apenas aos 14 anos. Por quê? Porque até então ele morava lá no sertão, né, no interior do sertão, até então ele fazia as necessidades dele num balde e ia jogar lá no final. Gente, eu sou filha de baiana e em 95, 96 eu fui para Bahia visitar minha avó, com a minha mãe, com meus irmãos, e chegando na Bahia, a casa da minha avó era de pau a pique. Pau a pique é aquela casa de barro, né? Então é muito interessante porque você vê ali os barros e vai formando, tal, chama casa de pau a pique. E lá não havia privada, em 95, 96, não havia privada. Então é real essa história de que lá em algum lugar, em algumas cidades, municípios do Brasil, ainda existam pessoas que não conhecem privada, né? Então, assim, e aí ele fala e realmente a gente fazia no baldinho lá, ia jogar lá no meio, os terrenos são grandes, então você ia jogar lá no meio do terreno lá embaixo, eles faziam tipo uma covinha e tal. O que eu quero trazer para vocês de insight disso? Esse rapaz que veio conversar com o Paulo Vieira, ele era um mega empresário hoje. E ele é gêmeo. E o irmão gêmeo dele estava lá ainda no sertão lá, né, do Agreste, e ainda morava lá, e ainda vivia lá, e era pobre, né, era paupérrimo ainda. Então, veja, duas pessoas com as mesmas circunstâncias, com a mesma criação, assim, nasceram na mesma placenta, inclusive, mas só que um mudou de vida, mudou de paradigmas, mudou de realidade, e o outro permaneceu onde estava. O meu insight para você é justamente esse. Você hoje, eu estou falando para você hoje que as suas circunstâncias, o que você já passou na vida até aqui, não te definem, não te limitam. O que você vai ser daqui para frente é uma escolha sua. Então, eu estou trazendo a sua consciência nesse momento para te informar que, assim, respeita a sua história, acolhe a sua história, mas não fique grudado, não fique preso, não fique refém dela. A sua história até aqui não te define, ou não precisa te definir. Então, uma pessoa que foi usar a privada aos 14 anos de idade tem um referencial de mundo completamente diferente de uma pessoa que já nasceu em berço de ouro. Isso é fato. Mas a pessoa que nasceu em berço de ouro, de repente, não vai alcançar a realização pessoal que essa pessoa que passou por aquela dificuldade precisou passar. E você não precisa se espelhar na história de um ou de outro para você alcançar o que você quer. Você precisa olhar para dentro, enxergar em você onde você quer chegar. Como você vai fazer para chegar? O que você vai fazer para chegar? É mudar as perguntas. Ao invés de você ficar perguntando por que eu, por que só eu, por que comigo, por que só comigo. Ao invés de você ficar perguntando isso e restrito a isso, pergunta o que eu faço daqui para depois. Como eu faço daqui para adiante? Como, o que? Essas perguntas te levam para ação. Essas perguntas te levam para frente. Essas perguntas independente das suas circunstâncias. E é por óbvio que uma pessoa que vem do sertão do Agreste vai levar um pouco mais de tempo para chegar onde ela quer. Mas isso não significa que ela não vai chegar. Ao contrário. Como ela sabe o que é não ter nada,
muito possivelmente cada pequena vitória que ela alcance, ela consiga usufruir, consiga gozar de cada pequena vitória, consiga curtir cada pequena vitória. E assim, quando ela chegar lá no topo, que é onde ela quer, ela vai conseguir ter a percepção de que valeu a pena cada pequeno degrau que ela precisou subir. Olha para a sua vida, olha para a sua história agora e diz para mim, e diz para você, daqui para depois, daqui para amanhã, daqui para frente, o que e como você vai ser. E é isso. Fernanda Ferreira na Jornada da Advocacia Reverbera comigo. Obrigada!